A seguir, passamos a palavra à nossa irmã Maria Helena com o tema Amai os vossos inimigos. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. O nosso estudo de hoje, para as pessoas que quiserem se aprofundar mais no assunto, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação. E o assunto hoje é um assunto que a gente está precisando sempre questionar. Amai os vossos inimigos. Então eu vou iniciar com uma historinha. Todos nós gostamos de uma historinha, e a historinha a gente fixa bem os ensinamentos. A historinha, o título é O Lobo. Uma noite, um velho índio começou a conversar com seu netinho. E ele começou a falar da guerra que cada um de nós travamos dentro de nós. E ele disse, essa batalha é entre dois lobos. Esses lobos, cada um tem dentro de si. Um lobo é mau. É a raiva, é a inveja, é o ciúme, é a tristeza, o desgosto, a cobiça, a arrogância, pena de si mesmo, ressentimento, é a inferioridade, mentiras, orgulho falso, superioridade, ego. Esse é o nosso lado mau que precisamos trabalhar. E o outro lado, o outro lobo é o lobo bom. Quem é esse lobo bom? É a alegria, é a paz, é a esperança, é a serenidade, humildade, bondade, é a benevolência, é a empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. O netinho ouviu a história do velho índio e perguntou para ele: vô, e quem vence a batalha? E o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Então, essa é a nossa introdução. Então, eu pergunto para cada um de nós, né? Será que é bom fazer o bem? Fazer o bem é bom? Será que quando nós passamos por uma pessoa e damos um sorriso, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, será que nós não estamos passando para essa pessoa uma energia boa? Será que quando nós ajudamos financeiramente, quando nós limpamos uma lágrima, quando nós ouvimos, né? A gente tem tanta dificuldade de ouvir os problemas dos outros. Será que os primeiros a serem beneficiados não somos nós mesmos? Então, fazer o bem, a gente tem certeza que a gente se sente bem. E fazer o bem a quem a gente gosta, a quem a gente ama, a quem nos ama também, é fácil? É claro que é fácil, a gente se sente bem mais tranquilo. Mas isso aí é uma coisa que os criminosos, as pessoas más, também fazem isso. Eles também se ajudam, né? Nem que seja para o mal, mas eles, entre eles, eles se entendem, eles ajudam um ao outro. Então, por que nós, fazendo o bem para as pessoas que nós amamos, nós nos sentimos bem? Porque as pessoas que nos amam, elas vão nos incentivar, elas nunca vão apontar os nossos defeitos. Talvez até atrapalhe um pouco, porque ficam sem graça de mostrar o nosso defeito. Então, nos ajudam sem criticar. Então, a gente não recebe crítica, recebe só elogio. E a gente tem a certeza de que no momento que nós precisarmos daquela pessoa, nós vamos ter o apoio dela. Então, essa ajuda que nós estamos fazendo é uma ajuda que não tem assim tanto esforço, né? Então, em qualquer momento, a gente sabe que a gente vai ter essa retribuição. Só que o nosso progresso aí vai ser um progresso bem pequenininho, porque nós não nos dedicamos tanto nesse trabalho que nós poderemos fazer.
E nós lembramos aqui a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, né? As pessoas que estiveram com ela dizem que ninguém conseguia ficar perto dela sem se emocionar, de tanta irradiação que ela passava espiritual, de tanta serenidade que ela passava. Então, é um momento de que todas as vezes que nós fazemos o bem, nós estamos irradiando essa felicidade para as pessoas. Por quê? Porque nós já temos condições de irradiar. Mas só fazer o bem, o Pai quer muito mais de nós. Ele nos deu essa encarnação, não foi só para a gente fazer coisas fáceis, não. Ele disse que nós tínhamos condições de fazer muito mais do que só isso aí. Então ele disse para a gente o seguinte: amai os inimigos, né? Fazer o bem para aquelas pessoas que nos desejam mal. É fácil? Nós temos certeza que não é fácil, né? Aquela pessoa que nos desestimulam, aquelas pessoas que conversam com a gente, mas estão desejando que as coisas não aconteçam da maneira que está desejando para a gente. Então, esses momentos negativos nos atrapalham, né? E essa demonstração de que poderiam ajudar e não ajudam, como atrapalham, como nos desestimulam. Só que o nosso Pai maior, né, ele deixa que cada um de nós passe por problemas, por sofrimentos, como nós sabemos que não foi o Pai que nos deu esse sofrimento. Todos os espíritos, né, a natureza toda, ela foi criada perfeita. Nós é que vamos, no nosso caminhar, atrapalhando essa situação toda. Mas o Pai, ele deixa que a gente passe por esses momentos. E por isso ele deixa de nos amar? Não, pelo contrário. Ele está de braços abertos esperando o nosso retorno ao caminho, ao verdadeiro caminho. Então, será que se nós nos esforçarmos um pouquinho mais para entendermos o nosso inimigo, nós também não vamos encontrar amor por parte dele? Então, Jesus nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não nos diz amar só os nossos amigos, só os nossos conhecidos. Ele diz que nós precisamos amar a toda a humanidade. Ou seja, em qualquer lugar que nós encontremos com alguém, conhecido ou não, que nós tenhamos essa disponibilidade, essa boa vontade de amar as pessoas, né? E amar os vossos inimigos. Continue insistindo. Vamos amar os vossos inimigos. Aí, numa explosão, quando nós estamos numa conversa, que nós temos determinados desentendimentos pequenos, ou de repente desentendimentos grandes, será que no final desse desentendimento nós vamos sair dali felizes, contentes, alegres, porque discutimos? Pelo contrário, nós vamos sair dali totalmente desequilibrados. Então, amar os vossos inimigos não é tão fácil. Nós sabemos que na sociedade nós temos aquele verniz. Nós aprendemos na escola, nós aprendemos com os nossos pais, né? Que na sociedade nós não podemos sair por aí falando tudo que bem entende, falando para as pessoas coisas que as pessoas não precisam ouvir. Nós aprendemos isso. Mas, a partir do momento que nós não controlamos essas nossas emoções, o que acontece? Acontece aquela explosão interior. Aquele homem da caverna que está lá dentro, aquele ser primitivo, ele aparece. E ele aparecendo, o que vai acontecer com todos nós? Os lares vão se desentenderem, né? As pessoas, amizades vão se acabar, desentendimentos em todos os lugares. Então, vale a pena discutir? Vale a pena enfrentarmos essas situações? Não tem como, né, gente? Né, meus irmãos? Então, nós lembramos também a história de Simão Pedro.
Simão Pedro, o apóstolo de Jesus, estava junto com Jesus, e ele começou a perguntar ao Pai, perguntar a Jesus: Mestre, onde é que eu posso encontrar os meus maiores inimigos? Eu estou precisando combatê-los, porque eu quero trabalhar na seara do Pai, mas eu preciso primeiro combater esses inimigos. Jesus ficou ouvindo e disse para ele, depois de tanta insistência do Simão, que ele queria saber onde é que estavam os inimigos. Então, depois de tanta insistência, Jesus diz para ele: a experiência tudo revela no tempo certo. Mas, Jesus, mestre, essa experiência vai demorar muito, vai demorar muitíssimo para eu conseguir. Jesus diz: Pedro, aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, em 1 hora já é o suficiente para ele aprender grandes lições inesquecíveis. E continuaram caminhando. De repente, as árvores as folhagens começaram a se mexer, e Pedro vê um vulto atrás das árvores. E ele diz, pálido, e diz: Mestre, esse homem está querendo me matar. Eu vou agarrá-lo. E nesse meio tempo sai de trás das árvores seu irmão André. Então Jesus diz para ele: Pedro, o medo é um adversário terrível. Ele continua caminhando enquanto um levita, o sacerdote, está pregando, e passando diante deles fala palavras ásperas. Pedro não perdeu tempo, se enfureceu, foi contra o sacerdote, se encheu de cólera. Jesus diz: Pedro, qual é a primeira obrigação que temos que ter para poder trabalhar no reino de Deus, no reino dos céus? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele diz: Pedro, a cólera é um perseguidor cruel. Em seguida ele vai e encontra um judeu. Esse judeu vendia perfumes. E ele começa a comentar que um amigo dele havia sido curado por Jesus, mas que teria fugido para Jerusalém porque ele achava que Jesus era um falso. Pedro novamente amaldiçoou, disse que ele era um ingrato. Jesus disse: Pedro, quantas vezes nós temos que perdoar aos nossos irmãos? E ele responde: até 70 vezes 7. E ele diz: a dureza é um carrasco da alma. Mais adiante ele encontra um velho romano, semi-paralítico, que ia passando numa liteira, e ele olha também com um olhar desdenhoso para Pedro e para Jesus. E o Pedro diz: eu quero curar aquele doente, aquele pecador. Ele precisa voltar ao reino de Deus. Jesus diz: Pedro, o Pai não nos obriga a nada. A vaidade é um carrasco sutil. E finalizando, eles chegam a uma hospedaria, onde vão se alimentar. E durante a conversa, ele encontra com um político. E o político começa a falar da política, e começa a criticar. E Pedro concordando com tudo. Aí Jesus disse: Pedro, você alguma vez já esteve em Roma? Ele falou: nunca. Mas me pareceu que você esteve em Roma. Parecia que você entendia tudo, que você era amigo do imperador. E novamente ele diz: a maledicência é algo terrível. E Jesus continua dizendo: Pedro, há 1 hora atrás você queria saber onde é que estavam escondidos os nossos inimigos. Então, nessa 1 hora que nós estamos andando, nós encontramos o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como você pode ver, os nossos piores inimigos estão no nosso coração. E finalizou dizendo: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então, procuramos o inimigo fora e, de repente, o inimigo está precisando ser trabalhado dentro de nós mesmos.
E por que nós devemos amar o nosso inimigo? Todos nós que estamos aqui no planeta Terra somos devedores uns dos outros. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos devedores. Nós sabemos que dentro do nosso planeta tem pessoas, cada pessoa tem o seu probleminha a ser resgatado. Então, para começar, quando nós chegamos aqui no nosso planeta, nós já temos, de início, somos devedores do Pai. O Pai nos ofereceu esse corpo, que muitas das vezes nós ainda não temos noção da importância que esse corpo tem para todos nós. Esse corpo que nós recebemos é para que nós possamos nos reconciliar. Em primeiro lugar, na nossa família, que na maioria das vezes é onde nós temos os maiores problemas, é onde nós ficamos mais tempo juntos, é onde nós temos maior dificuldade. E aí a gente parte para o nosso trabalho, parte para a sociedade, parte para os desconhecidos e principalmente para as nossas inimizades. Então nós recebemos corpo, nós recebemos água, solo, ar, nós recebemos amizades, inimizade. Quanto nós recebemos? E o Pai precisa de todo esse retorno? Não, Ele não precisa. O que Ele precisa é que nós trabalhemos na seara dEle. De que maneira? Ajudando uns aos outros. Então, a partir do momento que nós cuidamos de uma plantinha, que nós cuidamos de um animal, cuidamos de um ser humano, nós estamos ajudando o Pai em toda a sua criação. Então, Deus ajuda o homem através do homem. A natureza, como eu disse anteriormente, tanto a natureza toda, inclusive os espíritos, foram criados perfeitos. Daí para frente é que nós tivemos os nossos problemas e que por isso estamos recebendo a reencarnação para nos ajudar. Então, na natureza, tudo trabalha. Desde o verme, desde aquele micróbio mais insignificante até o maior dos animais. Desde a plantinha mais tenra até o verdadeiro arbusto. Todos trabalham. O ar trabalha, né? O vento trabalha, o sol trabalha, a chuva trabalha. Todos trabalham. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora. E eu também. Então, todos nós trabalhamos. Então, a beleza toda que nós vemos no nosso meio ambiente é tudo resultado do trabalho. Jesus diz ainda, o trabalho é inerente ao espírito. Então, o nosso espírito precisa trabalhar, não só quando está aqui, mas também na parte espiritual. Durante o sono, o nosso corpo físico descansa, mas o nosso espírito continua trabalhando. E ele vai trabalhar exatamente onde nós nos preparamos à noite antes de dormir. Então, toda ocupação útil é dieta eficaz para o corpo e para a alma, saudáveis e também harmoniosos. Então, o trabalho é muito importante. Tanto que na natureza ela é toda ligada, que quando nós pegamos um animalzinho do seu habitat natural e trazemos para viver conosco, esse animal tem mais facilidade de evolução, ele tem mais possibilidade. E as doenças, as dores que ele sofre ali é resultado desse crescimento que ele está tendo. Tanto que quando ele precisa ser sacrificado por doenças, né, ele pode ser sacrificado porque ele não tem nada a resgatar. É até um ato de caridade para com o animal. Então, olha toda a natureza envolvida. Agora, como amar o nosso inimigo? Né? Como é que nós vamos fazer? Será que estarmos diante de um amigo é diferente de um inimigo? É claro, né? Um amigo a gente está tranquilo. O inimigo, o coração começa a disparar, né? As energias são negativas. É aquela lei física, né? De assimilação ou repulsão. Né? Isso aí vai nortear. Agora nós vamos desistir por isso? Não. Nós temos que nos esforçar. Nós não falamos anteriormente que o Pai quer
disse que nós podemos muito mais, podemos fazer muito mais, então nós temos que nos esforçar. O primeiro passo é orar. É claro, se eu não gosto de uma pessoa, se eu tenho problema com aquela pessoa, na hora que eu for orar por ela, de início eu vou ter muita dificuldade. Eu vou custar a conseguir orar, mas eu vou insistir. E insistindo, eu vou conseguir orar por ela. Por quê? Eu vou ter contato com o mundo espiritual. Então, vou ter ajuda. Meu padrão vibratório vai crescer aí e eu vou me proteger, me precaver contra essas investidas. Não desejar o mal. É só importante não desejar o mal? Não, mas nós precisamos ainda vibrar com bem. É fácil? Não é fácil, mas é trabalho para a gente. Então, desejar, o importante é a gente colocar assim, bom, eu quero então que ele receba exatamente o que eu quero receber dele. Nos colocarmos no lugar. Então, nós vamos ver que é ruim passar o mal para os outros. Porque a partir do momento que nós desejamos o mal para o outro, como o bem, a primeira pessoa a receber o retorno somos nós mesmos. Então, todas as vezes que nós vemos um ser no nosso inimigo, um ser nocivo, nós, se não temos conhecimento, se nós pensamos só no presente, nós vamos ter realmente dificuldade de perdoar, de fazer as pazes, né? Vai ser uma coisa mais difícil. Por quê? Porque a gente ainda tem aquela vontade de vingar, de desejar o mal para ele. Agora, a partir do momento que nós temos a compreensão de que nós já tivemos um passado, nós vamos ter um futuro e que nós estamos nesse momento, trabalhando esse momento para que o nosso futuro possa ser melhor, então a coisa vai ficar bem mais fácil. Sabedores de que nós precisamos conviver com bons, com maus, e que, sem queixas, nós vamos resignadamente tentando acertar os nossos probleminhas. É difícil? É difícil, sim, todos nós sabemos. Mas, será que nós vamos ter outra oportunidade de conseguir o que nós temos hoje a oportunidade de realizar? Então, o inimigo é uma mão amiga que o Pai coloca para que a gente possa evoluir, para que a gente possa exercitar a paciência. E para a gente julgar muito o adversário, nós temos que ter a alma muito superior. Nós temos que ser muito melhores espiritualmente para que a gente possa julgar, né? Então, não desejar o mal é só um probleminha de ser meio caridoso, não é caridade total. A caridade total é ajudar e ainda nos sentirmos felizes de que aquela pessoa também está feliz. E será que nós em algum momento pedimos pelos nossos inimigos, por aquelas pessoas que causam mal? Por exemplo, a gente vê crimes bárbaros, a gente sempre pede por a pessoa que foi a vítima. Será que a gente pede para a pessoa que causou aquilo ali? Ela é uma das pessoas mais doentes, precisa mais ainda do que aquele que foi afetado. E socorrê-los em todos os momentos. Eu sou médica, eu sou enfermeira, vem chegando aí alguém que eu não me dou bem, então eu não quero socorrê-lo. Não posso, eu sei que aquela pessoa está precisando de uma prece, não vou fazer uma prece para ela. Eu estou perdendo a minha oportunidade. Então, amar os inimigos, ajudar realmente o inimigo, é realmente uma caridade, uma sublimidade de caridade. E não colocar empecilhos. Todas as vezes que a pessoa quer fazer, você percebe que ela está querendo fazer as pazes, que ela está querendo chegar, que a gente não coloque empecilhos para que isso aconteça. E as inimizades atuais, né, podem ter sido de encarnações anteriores, mas os maiores problemas nossos são dessa atual encarnação. Então, precisamos orar e vigiar constantemente. E a destruição dessas causas de antagonismo. É necessário destruir essas causas. Não adianta nós ficarmos só estudando as lições de moral, se a gente não sabe por que a gente está tendo problema com aquela pessoa. Então, meus irmãos, e também é importante,
a gente não aprovar todas as atitudes da pessoa. Eu quero fazer as pazes com aquela pessoa, mas ela tem atitudes que eu não concordo, que não são atitudes boas, que não são atitudes dignas. Então, eu não posso aprovar essas atitudes dessa pessoa. É preferível, de repente, continuar afastado, sem ter contato direto, do que você aprovar atitudes que vão te atrapalhar, atitude de destruição, de má fé, né? Então, isso aí, é claro que a gente tem que ter o discernimento. O apóstolo Paulo nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o alerta que ele dá para a gente, para saber até onde nós podemos ir com as nossas atitudes, porque nós vamos ter que responder pelas consequências das nossas atitudes. E evitar prejudicar as pessoas, começando pelo pensamento. Nós sabemos que a partir do pensamento é que nós vamos falar, é que nós vamos agir. Então, nós temos que controlar o nosso pensamento, né? Fazer o que Jesus nos ensina, o jejum espiritual. Que é isso? Cuidado com as nossas palavras, cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Segundo o nosso irmão Leon Denis, o pensamento gera palavras, ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. E Joana de Ângeles, nossa querida Joana de Ângeles, nos diz: se cada pessoa falasse apenas o necessário no momento oportuno, haveria salutar silêncio na terra. E qual a recompensa que nós vamos ter a partir do momento que nós nos esforçamos para fazer tudo isso que nós falamos até agora? Nós vamos semear para o futuro. Nós estamos plantando a nossa semente boa para termos um futuro grandioso. E válido, como eu falei, até depois do nosso desencarne. Quantos irmãozinhos vão nos ajudar na vida espiritual, porque nós colaboramos desde agora. Seremos felizes, porque teremos a nossa consciência tranquila, né, de que nós colaboramos com esse nosso irmão. Já ficaremos bem mais felizes, porque já nos perdoamos e já perdoamos também o nosso amigo, que agora já passa a ser amigo, ou seja, tanto ele quanto nós nos libertamos. E damos o exemplo. Nós lembramos aqui do Papa. Ultimamente, nos últimos dias, a gente ouviu aí falando sobre a consagração do Papa. Papa Francisco, Jorge Maria Bergoglio, não sei se a pronúncia é essa. O primeiro Papa latino-americano. Simplicidade, quebra de protocolo, impressão favorável para todo mundo, católicos e não católicos. Por quê? Porque ele substituiu o crucifixo de ouro por um crucifixo de aço inoxidável. Ao exemplo, esse nome, Francisco, foi sugerido por um cardeal brasileiro, Dom Cláudio Rumes, que é amigo e admirador dele. E Dom Cláudio chegou no ouvido dele e falou: não se esqueça dos pobres. E ainda o Papa continuou pedindo: pede aos jornalistas que continuem a publicar os escândalos de pedofilia e corrupção em suas hostes. Olha que exemplo. Não é maravilhoso? Então, exemplos assim que a gente está constantemente precisando. Então, meus irmãos, nós falamos o tempo todo que é difícil, mas que nós estamos aqui para enfrentar as coisas difíceis, né? E vai depender da boa vontade de cada um. É claro que em muitas situações, nós nesse momento, nesse planeta, nós não vamos conseguir essa amizade total, conseguir quebrar isso tudo aí, essa animosidade. Mas poderá ficar para frente. Então, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores
no martírio do Calvário, né? Então, é trabalho? É. E com relação ao Papa, a doutrina espírita, ela só ganha com isso. Por quê? Porque, afinal, quem deseja um mundo melhor só pode apoiar quem luta por mudanças progressistas. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que cada um possa sair daqui refletindo sobre tudo isso aí e vendo, tirando isso tudo aí, o que pode, fazendo um pouquinho já é o suficiente para a nossa caminhada, já que nós somos espíritos imortais, podemos começar agora e um dia conseguirmos esse objetivo tão desejado. Muito obrigada.